Fala, meus queridos, estou de volta. Estou de volta aqui para a gente continuar o nosso assunto, né, sobre a definição de fluido, né? Então, nesse momento, né, no vídeo anterior, vocês devem ter visto ali a questão um pouquinho macro e micro, né, das características de sólidos e de fluidos, né, que são auxiliares aí para a gente entender o comportamento, né, principalmente do fluidos, que é a nossa ênfase, né? Mas é interessante que a gente saiba distinguir, né, a relação entre os sólidos e os fluidos, tá? Então, a gente vai analisar agora um pouquinho aí do comportamento dos sólidos, tá? E dos fluidos, a tensões de cisalhamento, tá? E assim conseguir chegar aí numa definição formal, tá? Para o nosso fluido, tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender, tá? O que é essa tensão de cisalhamento, tá? Vocês vão ter um contato com ela um pouquinho maior na disciplina de resistência dos materiais, tá? Em RESMAT, mas vamos dar aqui uma pincelada para gerar esse entendimento, tá? Primeiramente, tá, gente? Quando eu tenho um certo corpo, tá? Então aqui eu estou representando por esse paralelepípedo, tá? E é aplicada-se uma força sobre uma das suas superfícies, tá? Então, digamos que nós estejamos trabalhando com essa superfície superior, né? Esta face desse paralelepípedo aqui, tá? Então, se eu aplico uma força F, tá? Sobre essa superfície, tá? A gente tem que lembrar ali um pouquinho da questão de decomposição de forças, tá? E que essa força, né, no caso, ela tem uma certa inclinação em relação, né, ao nosso plano aqui nesse caso, temos uma inclinação θ, tá? Só para a gente conceituar. Essa força F, ela pode ser decomposta em duas forças, tá? Uma força que vai ser uma força tangencial, tá? Em relação à face, ou seja, tangencial a essa superfície, ou se você preferir, paralela a ela, tá? Então a gente vai ter essa força aqui. Vou chamar essa força então de Ft, tá? Força tangencial, tá? E ele também vai dar origem a uma força normal, né? Que é aquela chamada força perpendicular a esta superfície, tá? Então aqui vamos chamar de força normal, tá? Muito bem. Professor, o que isso quer dizer? Gente, as tensões, tá, são a relação que nós temos, tá, dentro da aplicação dessa força sobre esta região, sobre esta área, tá? Então, quando a gente fala em tensões, né, uma força aplicada sobre ela vai gerar uma tensão chamada tensão normal, tá, que é relativa a esta força normal, e uma força, né, e uma tensão de cisalhamento que vai estar relacionada a esta força tangencial, tá? Qual que é a ideia desta força tangencial, dessa tensão de cisalhamento, tá? Ela vai gerar deformação sobre o meu corpo, tá? Então, aplicando essa força sobre essa superfície, esse meu corpo ele vai sofrer então uma deformação, tá? Então as forças de cisalhamento é uma das características dela, tá? Não vou ficar citando todas, mas uma delas é gerar uma deformação sobre o corpo, né? Que vai estar correlacionado, então, a coeficiente de elasticidade, no caso de um sólido, tá? Ou a viscosidade em relação a um fluido, né? A viscosidade a gente vai estar trabalhando mais efetivamente num próximo vídeo aí, tá? Agora, uma outra situação que eu queria propor para vocês, que neste caso, né, por exemplo, essa força normal, ela está aplicada com o sentido para cima, tá? E essa força normal, então, ela gera uma tensão normal chamada tração, tá? Então, ela vai ter uma tensão de tração, ela está tracionando o nosso corpo,
tá? Enquanto que a força tangencial, a nossa Ft ali, ela está então gerando a tensão de cisalhamento. Eu deixei o outro corpinho aqui para a gente analisar, porque a gente pode ter uma força sendo aplicada sobre essa superfície desse corpo, tá? Essa face, neste sentido, tá? E nesse sentido, a gente teríamos então, né, uma força tangencial também a essa superfície, que gera então a tensão de cisalhamento, a nossa Ft, tá? E também temos a tensão, a força normal. Porém, essa força normal agora, ela está com sentido vertical para baixo, tá? Então, nós temos essas duas relações aqui. Vamos marcar a força normal, tá? Que atua, então, perpendicularmente a esta face, tá? Então, essas duas forças normais, tá? Uma, no primeiro caso, gera uma tensão de tração, né? Tracionando o nosso corpo. Essa segunda força aqui, ela já gera uma força chamada força de compressão, ou uma tensão de compressão, tá? Então, quando a gente fala nos aspectos de tensão normal, temos a tensão relacionada a trações e uma tensão relacionada à compressão, certo? Mas a gente vai estar olhando especificamente nesse momento, né, essa tensão, então, de cisalhamento, tá? Então, a tensão de cisalhamento é dada por essa força paralela, tá, à nossa face, ou então uma força tangencial a esta face. Então, a gente tem como definição, tá, que a tensão de cisalhamento ela pode ser obtida pela razão entre a nossa força tangencial e o valor da área desta região onde esta força está sendo aplicada, tá? É muito parecido com a questão, então, da pressão, tá? Mas aí, no caso, a gente vai estar relacionada com a tensão, né? A tensão também vai estar envolvendo as estruturas internas, tá? Do nosso corpo, né? E as formas de interação dessas partículas, tá? Então essa força vai estar gerando reações internas no nosso corpo, tá? Quanto a unidades dessa tensão de cisalhamento, tá? Vamos abordar aí que é importante. Então a gente tem aqui para vocês 3 unidades mais utilizadas, tá, gente? A primeira é no sistema MKS, tá, gente? Só para a gente lembrar, sistema MKS asterístico é o sistema técnico de unidades, não é o sistema internacional, onde que o comprimento é tratado em metro, né? A força é tratada em quilograma, tá? Por isso desse asterisco aqui, né? Então indicando que eu estou fazendo tratamento de força com unidade de massa, tá? E o tempo é dado em segundos, tá? Então isso é o nosso unidades técnicas, tá? Em unidades técnicas, essa tensão de cisalhamento vai ser dada então por quilograma força, né? Então utilizando o quilograma como unidade de força por metro quadrado, tá? Que é nosso comprimento aí em 2 dimensões, que é a nossa área. Temos também no sistema CGS, só lembrando do sistema CGS, que é o sistema que adota comprimento em centímetro, né? A massa em gramas, tá? E o tempo em segundos, onde que o nosso valor da nossa unidade ela vai ser dada por DINA ou DINE, tá? Por centímetro quadrado, certo? Essa unidade aqui. Mas o que é o DINA, tá, gente? Um DINA, ele equivale à unidade de força no sistema CGS, tá? E lembrando lá, né, a questão da força, a gente fala em relação de massa vezes a aceleração, tá? Só que no sistema CGS a massa é dada em gramas, perfeito? E a aceleração não é dada em metros por segundo, ela é dada em centímetros por segundo ao quadrado, tá? Então, um DINA, ele equivale aí a 1 grama centímetro segundo ao quadrado, tá? Em comparação ao Newton, tá? Que é a nossa unidade de força convencional, né? No sistema internacional, ele é basicamente 10 elevado a menos 5, tá? Eu poderia fazer aqui uma relação para a gente, que é 1 vezes 10
a menos 5, tá? Newtons, tá? Isso aqui fazendo uma relação para vocês destas unidades, tá? Da onde que vem essa relação? É simples, né? A grama, ela é 1000 vezes menor, né, que o quilograma, que é a unidade que a gente utiliza ali para Newton, né? E o centímetro, né, ele é 100 vezes menor que a unidade métrica, né, 1 metro. Então, se a gente pegar 1000 vezes menor e 100 vezes menor, a gente vai ter um total de 10.000 vezes menor, que é o caso do 10 elevado a menos 5. Tá? E no sistema internacional, que é muito ali utilizado, né, principalmente no ramo da física, mas é importante que a gente tome conhecimento do ramo técnico, a gente tem que a tensão de cisalhamento ela é dada então em Newton por metro quadrado, também ali podendo ser utilizada a unidade Pascal, tá? Comparando a ideia então ali de pressão, tá, gente? Então, se vocês conseguiram, né, finalizando aí, a tensão de cisalhamento nada mais é então que a força tangencial sobre a superfície, tá? Em relação à área dessa superfície onde que ela está sendo aplicada, tá? Isso é uma tensão de cisalhamento, tá? Agora vamos olhar então um pouquinho para a questão da tensão de cisalhamento sobre um sólido, né? Qual é o comportamento de um sólido quando é aplicada essa tensão de cisalhamento sobre ele, tá? Para isso, a gente vai tomar como base um experimento, tá? No que consiste este experimento, tá? Consiste, tá, em um sólido, no caso, este carinha aqui, representado por esse retângulo, tá? Ele está representando um sólido para a gente. Este sólido, ele está preso entre duas placas, tá? Uma placa inferior, esta placa inferior, e uma placa superior, certo? A placa inferior, ela é uma placa fixa, tá? Ou seja, ela não se movimenta, tá? E a placa superior, ela é uma placa livre, tá? Ela vai poder, então, se movimentar, tá? E digamos que essa placa superior, ela vai estar sob a ação, então, de uma força tangencial, que vai gerar, então, uma tensão de cisalhamento, tá? Na direção do plano da placa, né? Lógico, tangencial, como evidenciado aqui nessa primeira figura que a gente está trabalhando, certo? O que acontece com o sólido, né, quando eu aplico essa tensão, né, eu aplico essa força tangencial, tá? O nosso sólido, ele vai sofrer uma deformação, tá? Ele vai sofrer uma deformação, né, formando, então, mudando esse formato, né, mudando, né, a sua geometria, tá? Então essa parte aqui dele foi movida, né, como vocês podem perceber, e ele vai se mover, tá, até um determinado ponto onde a gente consiga o equilíbrio estático, tá? Professor, mas da onde vem esse equilíbrio estático? Vem ali então do coeficiente de elasticidade do seu material, né? Certos materiais, quando aplicados forças, eles vão ali então se deformar até que essa deformação, essa tensão, chegue num determinado ponto onde que ela gere um equilíbrio. A gente pode fazer uma analogia lá no Teorema de Hooke, uma analogia bem besta, mas o Teorema de Hooke, a mola se expande até atingir o equilíbrio estático, tá? Então ele vai estar gerando uma tensão, por exemplo, a força tangencial está atuando aqui para a direita, e em um determinado momento esse corpo vai estar gerando uma força contrária, né, internamente, para que ele consiga gerar esse equilíbrio estático, tá? Então vai depender aí então desse coeficiente de elasticidade do seu material. Claro, tá, gente? Desde que, né, quando a gente fala de sólidos, é importante evidenciar isso, desde que essa força tangencial, né, e a tensão de cisalhamento, tá, ela não supere o limite, tá, de deformação desse sólido,
tá? Em meados, de forma rápida aqui para vocês, o que acontece é que um corpo sólido, né, ele pode sofrer ali duas deformações, tá? Sendo uma primeira deformação chamada deformação elástica, que quer dizer basicamente o quê? Aplicada-se essa força tangencial, essa tensão de cisalhamento, esse corpo ele vai se deformar até atingir um equilíbrio, tá? A partir do momento que eu cancelo essa força tangencial, ele vai retornar para o estado original, ou seja, ele volta para a posição normal, né? Para sua estrutura. Isso lá definido, então, como que a gente viu, a estrutura dos sólidos, né? Na análise ali microscópica que eu falei com vocês. Tá? Então, o corpo, pela estrutura que ele tem, a forma definida, ele se deforma, mas retirada essa ação dessa tensão, ele retorna. Claro, né, que a ligação entre as moléculas ele tem um limite de tensão. Em um determinado momento, elas vão perder a interação existente entre elas e esse corpo ele vai passar a ter uma deformação chamada deformação plástica. Tá? E o que é a deformação plástica? É a partir do momento em que a tensão de cisalhamento foi tão grande sobre esse corpo sólido, tá? Que ao cessar essa força tangencial, esse corpo ele já não retorna mais ao formato que ele tinha inicialmente. Tá? E se essa tensão for tão grande, e tão grande mesmo, né, em relação ao coeficiente de elasticidade desse sólido, a gente pode chegar, então, no ponto de ruptura, que é a partir do momento em que essa peça ela se quebra, tá? Ela vai separar as suas moléculas, tá? Então, o comportamento do sólido, ele tem essa relação em relação à ação de tensão de cisalhamento, tá? Então, a gente pode dizer aí que um sólido em si, ele vai ocorrer, então, variação, né, da sua forma ou uma deformação do seu formato sobre a ação de forças tangenciais, tá? E agora a gente vai ver o que acontece com o fluido, que é o nosso principal mecanismo de análise, tá? A principal substância que a gente vai estar analisando durante a nossa disciplina. Tá? O que acontece com o fluido? Tá? Se a gente repetir o mesmo experimento, tá? Na mesma ideia, porém, agora, ao invés de utilizar um corpo sólido, eu utilizar um fluido entre as duas placas, tá? A gente vai observar duas relações importantes. A primeira dela, tá, gente, vai dizer, né, vai conceber para a gente, né, a relação da velocidade que se dá, né, o movimento desse fluido, tá, em relação a essas duas placas, tá? E isso vai levar para a gente ao princípio da aderência, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Quando uma força, então, tangencial é aplicada sobre a nossa placa livre, né, não a nossa placa fixa, esse nosso fluido ele vai se deslocar junto com essa placa. O interessante é que, né, ao entrar em movimento devido à ação dessa força, essa placa, então, ela adquire uma certa velocidade v. Tá? Então ela vai começar a se mover, tá? Inicialmente ela vai se mover, vai ter aceleração, né? Ela vai ganhar velocidade e em um determinado momento, tá? Devido às ações e tensões internas entre as moléculas do fluido, tá? Ela vai chegar a adquirir uma velocidade constante. Tá? Mas inicialmente então ela vai ganhando velocidade até atingir uma velocidade v, que vai se tornar uma velocidade constante. Uma relação, então, observada é que este fluido, tá, ele passa a ter nessa região, né, mais próxima a essa placa, ou melhor, nos pontos onde o fluido está em contato com a placa superior, esse fluido adquire a mesma velocidade desta placa. Tá? Ele vai se mover na mesma velocidade.
tá? E o mesmo vai acontecer na placa de baixo, que é no caso da placa fixa, né? Este fluido que encontra-se na proximidade, ou seja, os pontos desse fluido que encontram-se em contato com a placa fixa, eles vão permanecer em repouso junto com essa placa, tá? Isso é o que nos define, tá? Esse princípio de aderência, tá? Então o fluido, né, ele vai aderir a uma superfície sólida, tá? Que ele esteja em contato, tá? Então ele vai estar aderindo a ela, tá? E seguindo os mesmos padrões de movimento que essa placa, né, essa superfície sólida tiver. Perfeito? Uma outra característica interessante, que depois vai para a questão um pouquinho de escoamento, e quando a gente ainda vai falar de viscosidade mais para frente, tá? É que, então, a gente tem uma gradiente de velocidade. O que é esse gradiente de velocidade? Que depois a gente vai ver que é o nosso dV, dH, ou espessura, tá? Ou ΔV, para a gente fazer certas simplificações. É que no ponto mais distante, mais próximo da placa móvel, você tem uma velocidade maior, na placa fixa você tem então uma velocidade zero. E no meio, o que acontece? O nosso fluido ele vai perdendo velocidade, ou seja, quanto mais próximo deste ponto, maior a velocidade, e quanto mais próximo deste ponto, menor a velocidade. Então a gente consegue fazer uma relação em relação a essa distância entre as duas placas. No caso, vou representar aqui por Y, tá? Então a gente tem uma distância entre essas duas placas, onde que quanto maior for o valor de Y, maior é essa velocidade de escoamento, no caso do fluido, e quanto menor, né, mais próximo dessa placa fixa, menor vai ser essa velocidade do fluido. A gente vai olhar um pouquinho mais com mais clareza para esse dinamismo, tá? Quando a gente for analisar ali a viscosidade do fluido, tá? Que vai ser exatamente, né, o coeficiente de correlação entre o gradiente de velocidade e a tensão de cisalhamento, tá? Agora, esse fluido, diferente, então, né, no caso dos sólidos, opa, teve um erro aqui, gente, perdão, tá? Aqui é fluido. Que é fluido, erro meu, sorry, tá? E a segunda observação que nós vamos ter, tá? Em relação a esse fluido, sob essas duas placas, tá? É que o fluido, ele vai continuar deformando-se, tá? Continuamente. Tá? O que isso quer dizer? O sólido ele se deformava até uma certa posição, até que, né, as tensões internas ali gerassem uma força que entrasse em um ponto de equilíbrio com a força tangencial. Agora, a questão do fluido não, o fluido ele vai continuar se deformando, tá? Infinitamente. Ele só vai parar de se deformar caso, tá? Eu tire, né, ou pare de aplicar essa força tangencial, ou seja, eu tire a tensão que está sendo aplicado por ele, tá? Ou seja, o fluido, a partir do momento em que ele é tensionado, né, através dessa força tangencial, ele vai continuar se deformando e ele não vai alcançar, então, uma nova posição de equilíbrio, tá? Ou seja, dessa forma, o fluido irá deformar-se infinitamente enquanto estiver sob a ação de uma força F, né, uma força tangencial. Tá? Então, o fluido deforma-se infinitamente, continuamente, enquanto que o sólido ele vai se deformar até obter então o ponto de equilíbrio, tá? Ou ele atingir então o ponto de ruptura, tá? E assim, então, gente, a gente consegue determinar ou definir chegar numa definição de um fluido, tá, que a gente pode estar utilizando. Claro, a gente precisa lembrar, os fluidos, então, líquidos e gases, tá, eles apresentam forma indefinida, né, eles sempre vão estar ali se adequando, tá, ao recipiente de confinamento,
Perfeito? Então eles não apresentam forma definida, tá? No caso dos líquidos, a gente tem um volume bem definido. No caso dos gases, não temos volume bem definido, o volume dele é indefinido, ele depende do volume do espaço de confinamento, do recipiente de confinamento, né? Temos também a relação microscópicas dentro dos líquidos e os gases. O distanciamento entre as partículas, elas são maiores, né? O nível de agitação dessas partículas em relação ao sólido também é um pouco maior, ou seja, a energia cinética, o estado termodinâmico dessas substâncias, dos fluidos são um pouco maiores, né? Dos gases bem maiores em relação aos sólidos, né? Então, as primeiras características, principais características que nós temos ali são essas, e agora também, né, podemos, para a nossa disciplina, principalmente como a gente vai analisar a questão de transporte, né, a mecânica do fluido, a gente pode conceber, então, que um fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetido a uma tensão tangencial constante qualquer, ou, em outras palavras, fluido é uma substância que, submetida a uma tensão tangencial constante, ele não atinge uma nova configuração, ou seja, um novo formato, onde que ele vai estar em equilíbrio estático, tá? Gente, espero vocês no próximo vídeo. No próximo a gente vai começar a falar então de viscosidade, densidade, força e pressão. Grande abraço, fui!